Bem, pessoal, no vídeo de hoje, a minha intenção é mostrar como que o calendário da CBF ele tem algumas falhas que são relativamente graves. Sei que não é um trabalho simples fazer um calendário do futebol brasileiro, mas é preciso mostrar os defeitos que esse calendário tem. Quando a gente para dar uma analisada melhor, a gente repara que é como se estivesse contando com um ovo que a galinha ainda não colocou, para falar de uma maneira mais bonita. Então vamos lá para alguns problemas desse calendário. Esse aqui que está na imagem é o calendário oficial da CBF, tá? Então aqui não vai ter nenhuma arte que eu que fiz, tá? Tudo vai ser coisas oficiais. Então vamos lá. Como que começa o calendário, para quem não sabe? A FIFA define as datas internacionais, datas FIFA, né, com anos de antecedência. Então, essa aqui, Copa do Mundo, essas em azul aqui, né? A CBF tem que respeitar. Depois a Conmebol define quais que ela vai usar, quais datas ela vai usar para a Sul-Americana, Libertadores, Recopa, né, eventualmente eliminatórias e tal. Aí depois a CBF fica livre para usar o restante do calendário e, claro, ela dá uma parte do calendário designa para as federações estaduais. Então aqui a gente tem alguns problemas, vamos dizer assim, teóricos que já vão dar, que tem toda a chance de dar um problema no futuro. E a gente já tem problemas que vão acontecer factualmente. Mesmo estando gravando isso na madrugada de 29 para 30 de dezembro de 2025, eu já sei que vamos ter problemas no calendário 2026. Ou seja, não é algo que depende de um time ou outro ganhar. Não depende. É algo que está errado. Certo? É algo que está com problema. E por isso que eu afirmo, antes do ano virar, eu já estou afirmando esse problema. Bem, o primeiro problema os estaduais ganharam 11 datas. Vou aumentar aqui. Tem o estadual 1, começa 11 de janeiro, vai até o estadual 11, dia 3 de março. Dia 8 de março, perdão. Mas o brasileiro já começou. O brasileiro é o azul aqui. Bem, o problema aqui é o seguinte. A CBF até designou aqui que a Supercopa ia ser o roxinho da tabela. O problema é... Eu estou subindo a tabela, estou passando a tabela. Você viu algum roxinho? Também não. Porque não tem. A Supercopa não está designada aqui. Bem, a Supercopa não está designada aqui, mas até tem data para ela ser feita. Se a gente for olhar aqui, fora dos estaduais, fora da Copa do Brasil, fora daqui, a gente teria esse dia aqui, que é um dia de Copa do Brasil fase 2, os times de primeira divisão entram na fase 5, e de pré-libertadores, tanto os dois campeões, Flamengo e Corinthians, entram na fase de grupo. Então a Copa do Brasil poderia ser feita nesse meio de semana, na quarta-feira, 4 de março. Mas a CBF não quer fazer a Supercopa do Brasil tão tarde, em tese, e também a televisão quer que esse jogo seja no fim de semana. Então já se começaram os rumores, né? Quando os rumores ficam muito fortes, a gente já sabe que já tem alguma coisa de verdade. Que o jogo vai ser nisso aqui, dia 24 ou 25, no sábado. Só que essa data a CBF já deu para os estaduais. Então, para a CBF fazer a Supercopa aqui, ela vai impedir que o Flamengo jogue o Carioca e que o Corinthians jogue o Paulista num fim de semana que ela já deu para as federações. Certo? O Rio, o Campeonato Carioca tem 10 datas. O limite é 11. Então, o Rio tem como manobrar? Até tem. Embora seja difícil, podemos entrar nesse ponto de como manobrar isso. Mas em São Paulo, eles querem fazer com 12 datas, querem fazer por final em 2 jogos. E o limite é 11, né? Então, São Paulo até ficaria esperando alguma data que vagar para ela fazer
a segunda final, ou faria final única e aí com 11 datas. Então aqui a gente já tem um problema, que é o seguinte: do dia 24 e 25, no Rio de Janeiro, a gente teria a quarta das seis rodadas classificatórias. A gente teria um Fluminense e Flamengo no Maracanã no dia 25, no domingo. Óbvio que aqui é irrelevante se o jogo da Supercopa é sábado ou domingo, não tem como ter jogo do mesmo time no fim de semana, né? Então, esse jogo aqui, que está até para a TV Globo e GETV, além do Premier, não poderá ser realizado. Em São Paulo, o jogo que está programado para esse fim de semana, citado, é Velo Clube e Corinthians. Vamos voltar aqui. Aí você vai me dizer o seguinte: como que a gente resolve isso? É um problema? É um problema. Pro lado do Rio, onde eu conheço mais, é um problema porque se você não jogar a quarta rodada, certo? Que é aqui tem brasileiro. Aqui já tem a quinta rodada. Aqui tem brasileiro. Aqui tem a sexta rodada. Aqui você define os classificados. Como é que o Flamengo e o Fluminense estarão com um jogo a menos aqui? E se você só seguir, vai faltar uma data para... Ou você vai ter que fechar com o Flamengo e o Fluminense tendo jogo a menos, ou vai faltar data. Carioca, mesmo o Carioca tendo jogo a menos. Né? Então, essa data aqui que o Carioca não usava, pode ser que ele passe a usar. Ou puxando Fluminense e Flamengo para o dia 11, para uma data que não era usada pelo Rio, o que seria ruim em termos esportivos, que o Flamengo ainda estaria voltando de férias, né? O Flamengo jogou Intercontinental, o Vasco também entrou pela Copa do Brasil de férias bem depois. Então o Flamengo estaria com o time sub-20, e aí eu não sei nem se é bom para o Fluminense ir para um clássico para jogar contra um time sub-20. O Fluminense voltando de férias, estrear num clássico contra o sub-20 com obrigação de ganhar total. É ruim para a televisão que paga as cotas de TV, porque o Flamengo vai fazer 2 clássicos na primeira fase, um contra o Botafogo e um contra o Fluminense. O maior clássico é contra o Fluminense, e ele seria um clássico esvaziado, né? O maior clássico da primeira fase seria esvaziado. E eles só poderiam voltar a se encontrar, tanto Flamengo e Fluminense quanto Flamengo e Vasco, só poderiam voltar a se encontrar na final. O maior clássico, mas também tem Flamengo e Vasco, tá? Eu tinha citado o Flamengo e Fluminense, mas também tem Flamengo e Vasco. Esse sim é o maior clássico. Mas esvazia um dos grandes clássicos, um dos clássicos de grande apelo, né? Um dos clássicos que dá mais jogo no Rio, né? Em termos de torcida, Flamengo e Vasco é maior, em termos de tamanho, mas Flamengo e Fluminense é o clássico que mais dá jogo. O Fluminense é o que mais incomoda o Flamengo, e a Globo perderia isso. Tá. Ou você pode pegar alguma rodada, tirando a sexta, e tirando alguma rodada que o Fluminense ou o Flamengo pegue um grande, então não pode ser a quinta, que tem clássico, não pode ser a quarta, não pode ser a terceira, teria que ser um jogo da segunda ou da primeira rodada. Você adiantar para o dia 11, por exemplo, aqui a segunda rodada, se adianta para o dia 11, Boa Vista, Fluminense, Volta Redonda e Flamengo para o dia 11, e aqui você joga o Fla-Flu da rodada 4, né? Com os times um pouco mais inteiros, mas o Flamengo ainda estaria com sub-20, tá? Nessa data aqui o Flamengo ainda estaria com sub-20. Então é um problema, tá? É um problema. Que, vamos dizer assim, a CBF vai jogar para as federações, mas é um problema que a CBF está criando ao não planejar corretamente. Se a gente vier aqui na Federação Paulista, não tem nenhum problema a gente dar uma olhada aqui. Esse jogo já abriu aqui. O Velo Clube, por exemplo, é um jogo que não é clássico, não é um grande jogo, mas é um jogo do Corinthians no YouTube, na Cazé TV, na Record, né? E seria adiado. E aí, para São Paulo é pior, porque São Paulo não tem data. São Paulo não tem como puxar para trás, como o Rio, porque São Paulo já usa desde o primeiro dia. Tá? Aí você vai dizer, joga numa Copa do Brasil
num jogo de Copa do Brasil até a fase 4, que o Corinthians entra na 5. Mas aí a gente já começa a contar com o ovo que a galinha não pôs. Porque aqui na fase 1, por exemplo, você não pode jogar, porque o Velo Clube joga. Então, não pode jogar Velo Clube e Corinthians. Além disso, a 8ª rodada, que é a decisiva, seria aqui. Se você deixar o Corinthians para jogar com o Velo Clube numa data de Copa do Brasil, a fase 2 não pode, porque tem Brasileirão. Na fase, aqui, outra fase 2 para a Libertadores, podia jogar aqui? Podia. Só que aqui já acabou a primeira fase do estadual, já teve as quartas do estadual e já teve até a semifinal do estadual. Então, São Paulo também vai ter um pepino grande para resolver como que vai encaixar esse jogo do Corinthians, que vai ser atrasado, enfim, vai ser remarcado. Velo Clube Corinthians no Rio, vai ser remarcado Fluminense Flamengo, tem no Rio como fazer, esportivamente é ruim, comercialmente é ruim, mas tem como fazer. São Paulo já é mais complicado. Mas agora vamos falar do Brasileirão, que eu acho que é mais importante. Como que aqui já tem alguns erros claros, tá? Então, vou apontar aqui alguns erros. A gente vem brasileiro aqui, brasileiro, aqui. Começa o primeiro problema. A 4ª rodada do Brasileirão, ela é na pré-Libertadores fase 2, jogo de volta, e na Recopa, jogo de volta. O que acontece é que, automaticamente, nós temos 2 times brasileiros jogando aqui essa Libertadores fase 2 volta, que é Bahia e Botafogo, e que seria qualquer um time, porque o Brasil tem 2 vagas para essa fase. Então, automaticamente o Brasil teria 2 times nessa fase. E além disso, como a final foi Flamengo e Palmeiras, qualquer um dos 2 que ganhasse também jogaria aqui a Recopa. Então, aqui na 4ª rodada do Brasileiro, a gente já vai ter jogos para adiar. Então, vindo aqui na 4ª rodada, os jogos a serem adiados são Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense. Então, com 4 rodadas, a gente já vai ter 6 times com um jogo a menos. Começa os asteriscos na tabela, né? Beleza. Aí acabou o estadual, aí volta o mesmo problema. Aqui é um pouco diferente, tá? Porque aqui você pode contar que a CBF está contando que os brasileiros vão ser eliminados. Pode não ter problema. É diferente desse que eu apontei antes, que tem 3 brasileiros jogando obrigatoriamente. Aqui, nesse dia 11, pode ter 1, 2 ou nenhum brasileiro jogando, dependendo de quantos passarem. Mas o Botafogo é favorito contra o Nacional de Potosí e o Bahia é favorito contra o O'Higgins. Então, a tendência é que nós temos 2 brasileiros jogando. Aí a gente iria na 5ª rodada do Brasileiro e adiaria Atlético Paranaense e Botafogo, adiaria o Bavi. Já teria 2 times, que é Bahia e Botafogo, com 2 jogos a menos em 5 rodadas. Além do Vitória, Atlético Paranaense, Mirassol. O Vitória já também teria jogo atrasado com o Botafogo. Então, o Vitória seria outro time com 2 jogos atrasados. Então, teríamos 3 times com 2 jogos atrasados, além de Flamengo, Mirassol, Chapecoense e Atlético Paranaense, que teria um jogo adiado cada um. Isso em 5 rodadas apenas. Acabou por aí? Não acabou. Tá? Não acabou. Primeiro, é uma coisa muito importante. Eu vou mostrar mais cenários em que a CBF está contando que, vamos dizer assim, está contando com a sorte para as coisas darem certo. E depois eu vou voltar aqui e mostrar que a CBF está desrespeitando a data FIFA. Diferente do que ela prega. Tá? Mas vamos continuar dando uma olhada nessas datas aqui, que tem tudo para dar errado. Né? Tem tudo para ter jogo adiado. Então vimos aqui. Aí começa a Libertadores, aí a Libertadores fase de grupo, a CBF começa a respeitar mais. Tá? Aí vem, vai passando, vai acabando um turno. E aqui a gente tem um problema clássico, que a gente já vê há alguns anos. Rodada 19, rodada 21 do Campeonato Brasileiro, elas são marcadas nas datas do playoff da Sul-Americana.
E qual é o problema disso? O problema é que sempre brasileiro joga playoff da Sul-Americana. Então, a gente pode vir aqui, ó. A gente fala e mostra. Sul-Americana 2025, a que acabou de acontecer. Vamos ver aqui, ó. Fase final, playoffs. Nós tivemos 1, 2, 3, 4 brasileiros. Isso em 2025. Tivemos 4 brasileiros passando em segundo lugar ou caindo da Libertadores para a Sul-Americana. Tivemos 4 em 2025. Será que em 2024 teve? Vamos ver as estatísticas. 2024, 4 brasileiros jogando no playoff. 2023, 1, 2, 3 brasileiros jogando playoff. Então, a gente vai vendo que é comum ter vários brasileiros jogando os playoffs. Essa aqui não tinha um playoff ainda, era 2022. Mas a gente consegue até dar uma simulada, tá? A gente consegue simular. Por exemplo, olha, vamos ver. O Fluminense jogaria o playoff, se tivesse playoff em 2022. Seria um brasileiro só. Mas esse seria o ano com menos brasileiros no playoff. De 2022 para cá seria esse ano com um brasileiro apenas. Mas nos outros anos tivemos 3, 4 e 4. Ou seja, a CBF sabe que isso aqui vai dar problema. Em 2023 ela tinha desculpa. A desculpa de que a Conmebol inventou o playoff em cima da hora. Em 2023. Já passou 24, já passou 25. Esse é o calendário de 26. Então, grandes chances de ter um brasileiro jogando esse playoff aqui. Tá? Ainda mais quando nós olhamos para os grupos que podem vir. Aqui a gente tem um grande site do La Glória de América, que ele já fez uma projeção de que pode vir a ser os potes da Copa Sul-Americana. Aqui, ó. A Sul-Americana pode ser isso aqui. Então, a Sul-Americana pode ter um Vasco no grupo 2, por exemplo. Então, o Vasco, ele passou em segundo no grupo do Lanús, teve que ir para a repescagem. Se o Vasco estiver no pote 2, ele automaticamente estará no grupo D, River, Racing, Olímpia ou Atlético Nacional de Medellín. E a mesma coisa para o Bragantino. Tá? Então, a chance é grande. Claro que o Vasco pode ser líder, claro que o Bragantino pode ser líder. Mas a chance é grande da gente ter brasileiros jogando playoff. Além dos brasileiros que caírem eventualmente na fase 3 da pré-Libertadores, que vem pro pior pote, né? E aí, pior ainda o sorteio para eles. Então, aqui seriam umas 2 rodadas com jogos a serem atrasados. Na 19 e na 21. Podemos ver aqui o que tem na 19, o que tem na 21. Na 19, por exemplo, seria um Vasco que está jogando Sul-Americana, Vasco e Vitória, Bragantino e Fluminense. Ou outros times que estão jogando Sul-Americana, Santos e Botafogo. Botafogo já teria jogos adiados pela pré-Libertadores. Na 21ª também, o Vasco Chapecoense, que já foi afetado por jogos de pré-Libertadores. Ou Red Bull Bragantino Atlético Mineiro. Enfim, todos os times de Sul-Americana podem cair para a fase de playoff. E a CBF não está contando com isso. Ok? Depois das fases de mata-mata, após isso, a CBF respeita menos a final da Libertadores. A final da Libertadores está marcada para o dia 28 de novembro e tem rodada no dia 29. E um problema grave é a penúltima. Então imagine que a gente tenha 1 ou 2 brasileiros aqui, tá? Independente de ser 1 ou 2. Pode ser Flamengo e qualquer time. Flamengo e Corinthians, final da Libertadores. Não importa qual seja. Esse time não poderia jogar a penúltima rodada, porque ele jogaria a final da Libertadores no sábado. Se ele não pode jogar a penúltima rodada no dia 37, como que a última rodada vai ser feita no dia 2 de dezembro?
Isso aqui só é viável se nenhum brasileiro chegar na final da Libertadores. Certo? Ah, aqui tem uma data de escape. Tem. Mas nem sempre é interessante, e aliás, essa é a única data de escape para todos esses problemas que eu mostrei. Essa é a única data de escape, que seria para puxar um jogo dos finalistas para cá, né? Então você veria de novo, que já aconteceu com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Flamengo, de ter que jogar jogos importantes do brasileiro antes da final da Libertadores. Mas isso pode não ser suficiente. Isso pode também não ser interessante. O time pode ter uma vantagem esportiva jogando aqui, né? Ou uma desvantagem esportiva jogando aqui e seu adversário direto já sabendo o resultado na penúltima rodada, né? Agora, os outros problemas do calendário da CBF é não respeitar a data FIFA, o que é claro. Tá? Em qualquer país do mundo decente, a data FIFA ela é respeitada. Por quê? Ela existe para isso, para ser respeitada. Mas a data FIFA não basta. Vamos, por exemplo, aqui, pegar a data FIFA inteirinha, essa aqui. Não, o jogador ele tem que estar entregue para a seleção dele disponível dia 23 de março. E a seleção pode usar ele até o dia 31 de março. Então, se você marca jogo dia 22, que é um domingo, às 4, às 6, enfim, a qualquer hora do dia 22, você não está contribuindo para esse jogador ter uma vida saudável. Porque no dia 23 ele está na seleção dele. E ele vai ter treino com carga normal. A seleção que vai poupar ele. Então isso aqui não é respeito à data FIFA. Respeito é o que a gente vê lá fora. 3 dias antes, 3 dias depois, que dá tempo do jogador voltar. Se na Europa é assim, imagina pra gente que os nossos jogadores vão jogar na Europa, uma viagem intercontinental para depois voltar. Então, a rodada 8 é marcada um dia antes da data FIFA. A rodada 9 é marcada 2 dias depois de uma data FIFA. E aqui podemos seguir. A rodada 18 é marcada um dia antes de uma data FIFA. A rodada 19, ela é marcada 3 dias. 3 dias, vamos deixar 3 dias. 3 dias acho que é ok, pelo que eu falei dos europeus, né? Depois da Copa do Mundo. A rodada 28 é um dia antes da data FIFA. A rodada 29 é 2 dias depois da data FIFA. E assim nós vamos vendo. A Copa do Brasil, semifinal, jogo de volta, é um dia antes da data FIFA. Tem Brasileirão, 35ª rodada, um dia depois da data FIFA. E assim nós vemos como é que a CBF trata. Então, nós teremos, certamente, problemas no calendário para 2026. Independente de resultados, não vai ser por acaso. Eu estou aqui falando dia 30, na madrugada do dia 30, 2 da manhã. Vai ter problema de calendário, porque o calendário está mal feito. Sei que não é fácil fazer. Não vou dizer que é fácil. Mas esse tipo de erro pode definir campeão, pode definir rebaixado, pode definir vaga, pode lesionar jogador. Então, esse tipo de coisa precisa ser, sim, exposta. Tá bom? Agradeço a todos que estão aqui no vídeo. Peço que se inscrevam no canal e que entrem no link do nosso canal no WhatsApp, que vai estar ou no comentário ou na descrição do vídeo. Tá bom? Agradeço a todos pela visualização e até a próxima.